Senhoras e senhores, deputados e deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o secretário Marcos da Rosa, deputado Marcos da Rosa, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem. Ata da 82ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de setembro de 2023. Presidência, deputado Padre Pedro Baldiceira. Secretário Emerson Stein, deputado Emerson Stein, secretário ad hoc. Às 14 horas do dia 6 do mês de setembro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Emerson Stein para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. No expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Em breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Matheus Cadorim, Gessé Lopes, Sargento Lima e Ivanates. No grande expediente, por acordo de líderes, o horário destinado aos partidos políticos foi suprimido e a ordem do dia antecipada para as 15 horas. Na ordem do dia foram aprovadas as redações finais, exaradas ao projeto de conversão em leis de medida provisória número 259/2023 e ao projeto de lei número 332/2022. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 162/2021. O projeto de lei 22/2021 recebeu emenda aditiva em plenário e retornará para as tramitações nas comissões e, após verificação, o projeto de lei 127/2023 e as demais matérias foram retiradas de pauta por falta de quórum. Em explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, Sérgio Guimarães, Marquito e Padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Em discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que faça a distribuição do expediente. Antes de nós entrarmos nas breves comunicações, nós teremos hoje um ato que precede as explicações pessoais, o qual passo a fazer a leitura. Ato da Presidência de número 120, 2023, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3 do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Napoleão Bernardes, sem remuneração, pelo período de 30 dias, a contar de 12 de setembro do corrente ano, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, em 6 de setembro de 2023. Deputado presidente Mauro de Nadal. Ato da mesa 27/2023, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição do Estado, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão José Cláudio Caramori, primeiro suplente do Partido Social Democrático, PSD, para ocupar
cadeira de deputado neste poder a partir do dia 12 de setembro do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Napoleão Bernardes para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 6 de setembro de 2023, presidência deputado Mauro de Nadal e assinado pelos secretários da mesa diretora. Feita a leitura dos atos, nós convidamos então ao deputado para prestar juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense. Convido o deputado, neste momento, para a assinatura do termo de posse. Pode, vou. E de imediato convido nosso deputado Caramori para que faça uso da palavra da nossa tribuna, que para nós, deputado, é um orgulho de tê-lo aqui presente, no meio desta casa, e com certeza a sua vinda engrandecerá em muito este parlamento. Lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Permito-me que, saudando o deputado Padre Pedro, que preside essa sessão, estendo a saudação aos membros da mesa, aos nossos queridos deputados, deputadas. Quero saudar, me permito um momento particular, com muito carinho, a minha esposa Neila, meu filho Leonardo, a Carlinha, a Luíse, o Joanim, meus familiares que estão aqui, saudar a todos os nossos queridos amigos, na pessoa do meu irmão Reno Caramori, este decano, com 6 mandatos nesta Casa Legislativa, conviveu com muitos dos senhores deputados, das senhoras deputadas, e que é um exemplo de homem íntegro na vida pública. Saudando-o, saúdo a toda a minha grande família que está aqui, para não nominar a todos, permito-me assim resumir nesta pessoa símbolo para nós. Não é meu avô, é meu irmão mais velho. Caros amigos, correligionários, funcionários da casa, prefeitos, vereadores, prefeito João Rodrigues, permito-me que, saudando-o, saúde aos demais prefeitos que aqui estão. Eu já vi aqui o prefeito Eloy de Tijucas, tem mais algum prefeito aqui, nosso querido prefeito Topázio e Orvino, também confirmaram que estariam conosco, devem estar por aqui no plenário. Saúdo
a todos os amigos da imprensa, a todos que através da TVA também estão nos dando a possibilidade de chegar a todos os rincões catarinenses. Quero saudar o desembargador André Dacol, muita alegria o vejo aqui conosco, assim como o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Altamiro de Oliveira, e ao saudá-los, permito-me estender a saudação aos demais membros do Tribunal de Justiça que eventualmente estejam conosco. Meus queridos colegas deputados, queridos amigos, queridos catarinenses, devo iniciar minha fala, que deve ser breve, porque isto é um ambiente, apesar de ser o parlamento, é um ambiente de trabalho, acima de tudo, e por excelência, mas preciso agradecer ao grande arquiteto do universo, que me deu possibilidade, com vida e saúde, de estar aqui. Agradecer à minha família pela compreensão, pelo apoio e pelo carinho, e pela compreensão, acima de tudo, pelas ausências. Agradecer aos meus e aos nossos eleitores, porque ninguém chega aqui sozinho para se fazer legenda, é preciso que muitos façam as suas vezes. Então, é o somatório de tantos votos que nos fazem como titulares aqui chegar, ou como suplentes, que é o meu caso, também estar aqui. E quero saudar em tempo meu colega suplente, meu querido amigo Zancanaro, que está aqui conosco também, e o Gerry, que talvez ainda esteja aqui, que já esteve conosco anteriormente. Quero também fazer um agradecimento à ex-deputada Marlene Fengler, que está em viagem, não pôde estar aqui, mas com ela trilhamos um caminho longo pelo estado de Santa Catarina, pedindo voto, levando mensagens, ouvindo as demandas, assumindo compromissos, e agora estamos aqui para executá-los. Quero agradecer imensamente a bancada do PSD, deputado Júlio Garcia, deputado Mário Mota. Quero agradecer ao presidente do PSD, Ron Giordani, e agradecer a todos os presidentes e diretórios municipais e a todos os membros da diretiva estadual, porque é um exercício da democracia esse rodízio partidário que serve de bom exemplo e nos faz sentir a importância que todos temos, com um ou com milhares de votos, ou apenas como cidadãos eleitores. E destaco, com muito carinho e muita alegria, o deputado Napoleão Bernardes, que está já ali licenciado na plateia, pelo gesto de desprendimento e de grandeza de fazer com que este rodízio continuasse acontecendo, para termos essa experiência importante no Parlamento catarinense. Tenha uma boa viagem, quero que você volte com saúde, com alegria e com mais disposição para o trabalho, coisa que nunca lhe faltou. E muito obrigado mais uma vez pela belíssima recepção. Para quem é do oeste catarinense, nada como um bom prato, um bom bolo de torresmo, acompanhado de uma bebida adequada, e assim eu fui recebido com o calor humano, com o calor do coração e com o sentimento de irmandade de todos nós. Senhoras e senhores catarinenses, o compromisso que assumo neste momento, exemplado pelo juramento lido, faz com que eu possa reativar dentro de mim o sentimento de participação comunitária. E a minha vida foi pautada desde a mais tenra idade. Exemplo do meu pai, vereador lá em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Exemplo do meu irmão Reno. Exemplo da minha família toda, que sempre se envolveu nas lides comunitárias, com mandato ou sem mandato, procurando fazer algo pela sociedade em que participamos. O meu compromisso com este parlamento que representa, portanto, a todos os catarinenses. Compromisso com o povo do meu estado, que me acolheu ainda criança, pois todos somos oriundos do Rio Grande do Sul, e nos acolheu como um catarinense. Minha certidão de nascimento é do Rio Grande do Sul, mas o meu coração
culturalmente ligado à minha terra natal, está fincado aqui, neste território catarinense. Meu compromisso com as demandas governamentais que precisam da atenção do Parlamento, discutindo, regulamentando, interpretando, aprovando ou reprovando, mas sempre buscando o melhor para o Estado, com o foco no atendimento dos pleitos de todos os nossos coestaduanos. Reitero também o compromisso comigo mesmo, que ao longo da minha vida sempre procurei ser útil à sociedade na qual estou inserido. Já falei anteriormente, exemplo que vem de casa. E família, está no meu DNA e no meu sangue a vontade de servir. Aliás, me aproprio de parte do Credo Júnior, da nossa velha Câmara Júnior, Júnior Chamber International, da qual pude participar por longa data. Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Nessas minhas andanças como vereador, como prefeito, como empresário, como cidadão, eu sempre procurei dar o meu melhor. Aqui não será diferente. Mandato curto, Napoleão, que recebo com muita honra e com muito agradecimento, repito. Mas quero tratar todas as demandas desta casa com muita atenção. Mas particularmente permitam, e me dirijo aqui também, aos meus cidadãos coestaduanos, oestinos, sem demérito, obviamente, em qualquer outra região do nosso estado catarinense. Mas quero me somar à nossa bancada do Oeste catarinense. Se nós temos compromissos com todos os catarinenses, tenho, neste curto espaço de tempo, a obrigação de buscar auxiliar na construção de soluções de problemas históricos que afligem o Oeste catarinense. A nossa bancada do Oeste, que está atenta, sim, a todo o estado de Santa Catarina, mas que está voltado prioritariamente, em muitos casos, à nossa região oeste de Santa Catarina, eu me somo a vocês, para que nós possamos dar a atenção devida num curto espaço de tempo. Quero crer que talvez possamos, nessas duas prioridades, obter êxito, somando esforços com todos os meus pares nesta casa. O repasse da manutenção do Hospital Regional de Chapecó precisa ser resolvido definitivamente pelo governo do Estado. Pleito antigo, um dos hospitais com maior resolutividade e que exige de todos nós uma atenção para que, pelo menos, a folha de pagamento possa ser atendida através da Secretaria de Saúde. Um hospital que atende mais de 2 milhões de habitantes, um hospital que é regional e um hospital que recebe apenas 20% ou menos de subvenção de todo o seu custo. Lhe concedo mais 2 minutos, deputado. Obrigado pela deferência, presidente. E encerro assim dizendo a vocês que este pleito é fundamental e quero somar-me a vocês para a solução. Quando abriu em 2007, eram 67% de participação do Estado. Em 2023, o Estado participa mensalmente com menos de 20%. E a nossa malha viária, indiscutível dizer que nós temos que dar atenção devida para o nosso Grande Oeste. 2 prioridades, 2 pontos fundamentais, que volto a dizer, somo-me a bancada do Oeste e a todos os meus pares nesta casa, para que possamos ter soluções. Reitero o meu compromisso com a FACISC, queridos amigos das ações comerciais e industriais do Estado de Santa Catarina, da qual sou oriundo. A voz única, aquele importante documento, está comigo, estará sobre a mesa no período que eu aqui estiver. Por fim, lembrem-se, o hospital salva, uma rodovia mal conservada mata. Nós temos que tratar daquele que salva e impedir aquele que mata. Mas teremos pouco tempo, talvez 30 dias. Será curto, sim, mas será intenso. E eu encerro definitivamente com os meus agradecimentos a todos vocês que aqui vieram
prestigiar este evento presencialmente, ou os que estão pelas redes sociais e pela nossa TVA, ouvindo a manifestação de um estino, um catarinense. Muito obrigado. Permite, senhor presidente. Deputado Júlio Garcia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, faço uma saudação especial ao deputado José Caramori. Em nome do prefeito João Rodrigues, saúdo toda essa representação oestina que prestigia este ato importante para aquela região do estado catarinense, pujante, região que já deu à política de Santa Catarina nomes de expressão. E hoje recebemos aqui uma figura não menos ilustre do nosso querido Zé Caramori, prefeito de Chapecó, e hoje, para nossa alegria, deputado estadual da nossa bancada, deputado Mário Mota. Ato que acontece graças ao espírito partidário e ao gesto do nosso líder, Napoleão Bernardes. Quero desejar a Vossa Excelência, deputado Zé Caramori, um mandato que, embora curto, seja profícuo, e Vossa Excelência já disse bem na sua fala a que veio. Venha se somar à aguerrida bancada oestina para defender os legítimos interesses daquela região. Seja muito bem-vindo e tenho certeza que a convivência com Vossa Excelência, cujo convívio muito me honra, não será diferente daquilo que foi o convívio com seu irmão mais moço, Reno Caramori. Seja muito bem-vindo, sucesso. Deputado Mário Mota. Meu querido padre Pedro Baldissera, presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa, demais membros da mesa, demais colegas aqui presentes. A vida é curta para ser pequena. Então, não há mandato curto. O seu, certamente, será grandioso, a exemplo da frase com a qual eu abro essa saudação. Fico muito feliz de poder ser representado antecipadamente pelo terceiro membro da nossa bancada, deputado Júlio Garcia, e somos hoje, com todo o carinho e respeito às demais bancadas, a bancada 100% presente nesta sessão. Seja muito bem-vindo, meu querido e fraterno amigo e irmão Zé Caramori. Obrigado. Deputado Zé Caramori, gostaria de fazer uso desse último minuto. Está à disposição. Temos um minuto ainda. O que mais acrescentar, queridos amigos? Lhes confesso que a emoção, Mário Mota, Júlio, ela nos tolhe, muitas vezes, o raciocínio. Sempre trago a minha cola para evitar que a memória falhe. Um pouco pela idade, um pouco pelo Covid, mas muito pela emoção de estar aqui somando com vocês. Porque, embora possamos ter diferenças ideológicas, partidárias, nós temos objetivos comuns em favor do nosso Estado catarinense. Muito obrigado a todos. Seja bem-vindo, Zé Caramori, a esta casa. Dando, então, continuidade à nossa sessão e entrando nas breves comunicações, o primeiro orador inscrito, deputado Mário Mota. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Na sequência, inscrito para falar, deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, demais colegas da mesa, demais deputados em plenário, senhoras e senhores, uma saudação especial a todos que aqui estão presentes, prestigiando a posse do nosso novo companheiro em plenário, Zé Caramori. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente? Infelizmente, um novo rompimento de uma obra envolvendo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, aconteceu.
desta feita no bairro Monte Cristo, cerca de 2 anos e meio após aquele incidente ocorrido na Lagoa da Conceição. Mesmo após tanto tempo desde aquele desastre no leste da ilha, é importante lembrar que até hoje ninguém sabe se houve culpados e, consequentemente, responsabilizações. Os inquéritos sequer foram concluídos, aqueles da Lagoa. Os processos judiciais são demorados e tampouco a sociedade foi informada sobre o resultado de uma sindicância investigativa conduzida pela própria Casan. Assim, é questionável a credibilidade que uma companhia deseja estabelecer com seus clientes, se nem ao menos a satisfação das apurações internas dos desastres em que está envolvida acontece. Aliás, nós já protocolamos um ofício à Casan para sermos atualizados sobre aquele episódio da Lagoa. Sabemos que uma nova diretoria assumiu recentemente e temos esperança de que sua atuação responda de maneira mais competente e responsável que até então tivemos. Uma coisa é muito clara: é preciso, é necessário, é premente apurar a responsabilidade e, naturalmente, identificar os envolvidos. Não tomar medidas para responsabilizar é a melhor maneira de garantir que novos eventos aconteçam, e isso não podemos mais permitir. Embora eu não estivesse em Florianópolis no dia do ocorrido no Monte Cristo, nossa equipe imediatamente, na manhã seguinte, já tinha em mãos toda a documentação sobre a construção do reservatório. Revisamos o edital, o contrato, termos aditivos, planta, memorial descritivo e acreditamos que se o contrato tivesse sido seguido à risca, o rompimento seria improvável. Com isso, permitam-me citar aqui algumas informações acerca do contrato licitado que julgamos interessantes. Apesar do reservatório ter sido supostamente inaugurado em março de 2022, o contrato para sua construção e de 2 outros reservatórios, conhecidos como Furquilinha e Irineu Comelli, foram assinados em outubro de 2014. O prazo de entrega contratual era de 375 dias, ou seja, estas estruturas já deveriam ter sido entregues em outubro de 2015, há quase 8 anos. O valor do contrato de R$ 9.610.000, sendo 59% recursos financeiros garantidos pela Caixa Econômica Federal. Esses detalhes estão disponíveis nesta autorização que nós colocamos na tela nesse momento, que está anexada e que marca o início oficial do prazo para a obra. É o documento que os apresentamos no telão. No entanto, como é comum em muitos contratos públicos, e eu ando cansado de ouvir que obra pública é assim mesmo, temos que quebrar esse mantra, parar de dizer que obra pública é assim mesmo, porque não pode ser assim mesmo. Licitado um prazo, não ser entregue naquele prazo. Como é comum em muitos contratos públicos que também teve aditivos, este também sofreu 13 termos aditivos assinados, 10 de prazo, estendendo o serviço por 2.135 dias além do licitado, mais 2 termos aditivos de serviço, adicionando 1.610.000 ao contrato, um termo aditivo de prazo e serviço, adicionando mais 360 dias e mais 347.900. Somando todas as prorrogações de prazo, a obra está atrasada em incríveis 2.495 dias. No que diz respeito ao valor acionado pelos aditivos, particularmente no caso do reservatório do Monte Cristo, o valor original do contrato passou de 4.750.000 para 5.600.000. Já o valor global do contrato saltou de 9.610.000 para 11.570.000. Segundo a transparência da própria Casan, o valor pago à empresa foi de 14.100.000. Saldo todo consumido, restando apenas em caixa R$ 580.
Este adicional de quase 3 milhões supõe-se tenha sido de reajustes anuais. E este é um ponto que levamos à Casan por meio de um ofício, requerendo toda a documentação das justificativas inseridas nas solicitações das 13 prorrogações de prazo, pois o contrato menciona em seu item 3.6.3 o seguinte: não serão deferidos reajustamentos cujos serviços tiverem sido executados com atrasos não justificados, nos termos do cronograma físico pré-estabelecido. Por isso, meus amigos, e eu peço o próximo slide, por isso, senhoras e senhores, solicitamos à Casan o envio de todas as justificativas técnicas emitidas pela contratada para fim de prorrogação de prazo da obra. Caso não existam, ou se elas não forem plausíveis, os reajustes não deveriam ter sido autorizados. Embora aparentemente distante do fato em si, o rompimento é preciso checar desde o início. Outros elementos interessantes que também indagamos a Casan. É curioso que a planta arquitetônica e estrutural do reservatório R4 do Monte Cristo, a obra tenha sido projetada em formato retangular, como está na tela. Mas ao analisar o mesmo memorial descritivo, do lado direito nota-se que é citado circular, dimensionado em forma circular. O print dos documentos está na tela. Diâmetro superior 33,6 metros. E foi construído com 2 células no formato retangular. Curioso também a forma que se deu à suposta inauguração da estrutura. Segundo o contrato, o recebimento da obra precede a comunicação pela contratada da conclusão dos serviços. Feito isso, a Casan teria até 15 dias para o recebimento provisório e até 90 dias para o recebimento definitivo. Com isso, a dúvida que também persiste é: a obra se encontra recebida efetivamente pela Casan ou não? Ao depender dessa resposta, diversos outros encaminhamentos e questionamentos tornam-se pertinentes, como, por exemplo, se a obra ainda não havia sido recebida e o serviço de impermeabilização, proteção, ainda está em andamento, por que todo o saldo do contrato foi consumido? Segundo, a obra não estando recebida se encontra sem contrato vigente, haja vista que o último aditivo findou em 13 de novembro de 2022. Terceiro, a Casan chegou a colocar a estrutura para funcionar sem o devido recebimento técnico ou está desde março de 2022 apenas realizando testes de estanqueidade? E quarto, se recebido o reservatório, a companhia receitou uma estrutura que não estava apta ainda a operar? Ou pelo menos sem a garantia dos testes que continuou realizando? Por fim, algumas cláusulas contratuais também se apresentam importantíssimas para entendermos se todas as exigências que garantiram uma melhor qualidade estrutural do reservatório foram de fato atendidas, tal qual este item 1.7, que diz: a empreiteira contratará a empresa idônea e especializada em controle tecnológico do concreto, que promoverá dosagem racional, controle das misturas, transportes, lançamentos, etc. e etc. As despesas da contratação correm por conta única da empreiteira. E também o item 15.3, para todos os materiais hidráulicos, também deveriam ser apresentados os laudos de inspeção técnica. Então, nobres senhoras, nobres senhores, dado ao exposto, me parece fundamental entendermos se todos os dispositivos de controle da obra foram atendidos ou como se comportaram frente a um atraso de quase 8 anos no cronograma físico-financeiro contratado. É evidente que devemos aguardar ainda os resultados da perícia técnica que a própria Casan está desenvolvendo para apontar os reais motivos do triste ocorrido. Mais um minuto, deputado. Para que possamos apontar os reais motivos do triste ocorrido. E digo mais, entre os quais os postos supostamente não teriam sido atendidos ou respeitados de acordo com as exigências do contrato inicial.
Eu falo aqui em qualidade do cimento, em bitola das barras de aço usadas na construção da gaiola de sustentação. Não podemos deixar de lado os detalhes que conseguimos detectar nesse contrato. Só assim, buscando respostas para estas indagações e passando esses detalhes a limpo, teremos condições de responsabilizar os responsáveis ou culpados pelo desastre. Aguardaremos as respostas a estas e outras perguntas formuladas à Casan e nos comprometemos a trazê-los aqui e a mantê-los atualizados. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Deputado presidente dessa sessão, Padre Pedro, Marcos da Rosa, que compõe a mesa, nobres deputados aqui no plenário da Casa Legislativa, as pessoas que nos assistem presencialmente, através dos meios de comunicação, dia 12 de setembro de 2023. E o que nos traz aqui nessa tribuna é fazer um breve apanhado do que aconteceu no Brasil nessa última semana, em que nós comemorávamos, Mário Mota, os 201 anos da nossa independência. Cerimônias pelo Brasil, nos grandes centros, aqui no estado de Santa Catarina, mas o que a gente pôde perceber, deputado Marcos, sem muito esforço, foi um ar de tristeza, um não pertencimento. As pessoas que eram para estar nas ruas, como costumava há pouco tempo acontecer no Brasil, comemorando a independência, a liberdade, celebrando as nossas cores, gritando o nome da nossa nação, com felicidade, famílias, mães, idosos, crianças. Estes envergonhados estavam em casa, envergonhados e tristes. Pelo Brasil afora, em Brasília, no Rio de Janeiro, até aqui em Florianópolis, o que se viu mesmo foi uma parada militar. Veículos, tanques de guerra, tropas, desfilando para eles mesmos. Na capital federal, batendo continência para aqueles ou para aquele que o povo, que é a verdadeira estrela dessa festa, não teve coragem, nem vontade de ir assistir. E aquele chefe, sargento Lima, das forças militares, o senhor é um militar, eu peço desculpa se o senhor se sentir ofendido. Eu não sei se são melancias ou se são bananas, mas é difícil hoje você encontrar no meio da sociedade pessoas que ainda os defendam. Esse 7 de setembro, que é uma data tão especial, nesse ano teve um significado diferente. Infelizmente, essa vergonha, essa falta de esperança que tem sido ocasionada por pessoas que, infelizmente,
não representam em nada o contexto social catarinense e brasileiro. Essas pessoas nos trouxeram até aqui. Rapidamente, isso não demorou muito. Fizeram com que as pessoas se envergonhassem. E tem muito motivo para isso. E na mesma semana que nós comemoramos, Mário Mota, a independência do Brasil, vários motivos somaram-se àqueles passados. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a maior catástrofe natural da história daquele estado. E nós, catarinenses, sabemos o que é isso. Porque aqui acontece ano a ano. Nem estender uma mão, nem uma palavra de solidariedade, nada, nada com os nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. Isso é muito triste, isso é feio. O chefe da nação brasileira no exterior, convidando o maior pária da política mundial, um ditador sanguinário que está invadindo um estado soberano, matando mulheres, estuprando crianças, destruindo a esperança de um monte de gente para vir para o Brasil. Ainda disse que ia dar guarita. Não, lá no Brasil. Lá no Brasil não, tu pode ir que lá é tranquilo. Nós vamos te receber bem. Quando foi alertado que o Tribunal Internacional existe um acordo internacional do qual o Brasil é signatário, e ele não podia fazer isso, disse que não conhecia o tribunal, já foi pego na mentira também. Uma vergonha, mais uma vergonha internacional que nós brasileiros temos que passar. 700 milhões de reais cortados da segurança pública. Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, porque a gente não torce contra o Brasil. Se eu torcesse contra o Brasil, eu estaria torcendo contra Santa Catarina. Eu estaria indo ao contrário daquilo que é a minha obrigação como parlamentar eleito, que compõem a Casa Parlamentar Catarinense. Pelo contrário, a gente gostaria de ver a coisa indo bem, pelo bem do Brasil e de Santa Catarina, mas infelizmente, mais uma vez me repetindo, a gente tem que vir aqui nessa tribuna para fazer esse tipo de relato triste, vergonhoso, que fez com que os brasileiros, Mário Mota, mais uma vez, se trancassem dentro de casa, enquanto deveriam sim estar nas ruas com as suas famílias, comemorando a nossa independência. Tomara que logo isso mude e que o sentimento de pertencimento ele volte para o coração do catarinense e do brasileiro, porque o Brasil é maior do que isso tudo, é maior do que as pessoas. O Brasil é o melhor país do mundo, e como o melhor país do mundo, a gente merece coisa muito melhor. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. Na sequência, com a palavra inscrita para falar, deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todos os deputados. Seja bem-vindo, deputado José Cláudio Caramori, nosso chapecoense também, e cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando também pela TVAL. Eu vou trabalhar hoje o tema da educação, mas eu só quero responder aqui, eu não poderia deixar de não responder, que às vezes a gente precisa tomar um chá de memória, né?
Ao que me consta, no governo anterior, teve uma tragédia que afetou milhões de brasileiros na Bahia. E, naquela ocasião, o presidente veio para Santa Catarina fazer motociata. Este foi o jeito que se tratou aquela tragédia. Bem diferente de agora, quando o vice-presidente da República desembarca no Rio Grande do Sul, junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Defesa Civil, Meio Ambiente, e faz inúmeros anúncios para o Rio Grande do Sul e liga, inclusive, para o governador que está nas redes sociais. É só a gente acompanhar. O governador Leite recebeu a ligação, deputado Padre Pedro, do nosso presidente Lula, né? Então, primeiro, gostaria de recolocar as coisas no seu devido lugar. Em segundo lugar, dizer que defender o verde e amarelo não é defender só enquanto eu estou no governo, é defender sempre. E talvez quem não foi para a rua foi por vergonha das joias, das falcatruas, das denúncias que agora estão vindo à tona. Mas nada melhor do que o tempo. O tempo é o Senhor de tudo e Ele vai recolocando as coisas no seu devido lugar. Bom, e na última semana, o governador de Santa Catarina anunciou um pacote de 1,9 bilhões de reais para a educação. E nós fomos olhar, bom, o que vem de novo para a nossa educação? E, pasmem, do 1,9 bi, nós resumimos, investimento novo mesmo, 255 milhões. O governo anunciou 10 mil vagas de concurso, ótimo, que bom, é uma luta, que bom que o governador anuncia, mas nós queremos saber que cargos, quantos por ano e também quais são os editais que serão publicados, cargos, funções e também remuneração e quanto por ano. O governador anunciou esse concurso público como um grande feito. No entanto, ainda nós não encontramos qual é o impacto disso. Portanto, entendemos que o governador deve maior detalhamento à população de Santa Catarina. Com relação às demais medidas anunciadas, eu quero destacar que ficou faltando o plano de carreira que foi prometido no período eleitoral. Nós temos uma carreira achatada, não vou falar aqui de novo disso, já falei 1 milhão de vezes. Nós esperamos que isto seja corrigido. Nós esperamos que não se trate o problema da saúde do magistério catarinense como um problema odontológico, porque eu visito escolas estaduais desde o meu primeiro mandato. Eu não me lembro de ter escutado o professor falar que o problema da saúde do magistério catarinense são os seus sorrisos. Eu escuto que falta especialidades, que o SC Saúde, os médicos estão se descredenciando, que os professores, que os servidores estão adoecendo e o governo apresenta plano odontológico. Acho que tem miopia, não está se enxergando o que precisa ser enxergado. Com relação à gestão democrática que foi assinada, nós esperamos a publicação para, de fato, se certificar se esse instrumento democrático não será desvirtuado e usado para atender os seus clientes político-partidários. Escola é da comunidade. Escola tem que ser referência da comunidade, de pais, de estudantes, de professores, de servidores. Escola não é uma escolha de um partido político. Então, estamos aguardando a publicação em Diário Oficial. E eu deixei o tempo maior para falar dos 14%, que esse tema tem sido falado aqui muitas vezes de diferentes formas.
Eu quero lembrar, deputado Lima, que quando foi votado aqui a reforma da Previdência, poucos parlamentares tiveram a coragem de se colocar a favor de quem ganha menos. E eu quero reafirmar isso. Eu quero reafirmar essa história. O governo apresentou uma tabela. No entanto, nós não temos nada por escrito ainda, com detalhamento, nem construído em conjunto com os sindicatos. E não veio nada para cá. Portanto, até agora nós temos um anúncio. Segundo lugar, do anúncio que foi feito, a pergunta é... Pergunta não, a informação que nós temos a partir do anúncio feito é que esta proposta vai contemplar todos os inativos, incluindo os maiores salários, enquanto não isenta dos 3 a 5. Então, não dá. Se a gente vai ficar com uma tabela isentando só até 3 salários mínimos em 2026 e permitindo que, além do teto, tenha um benefício, eu quero já adiantar que nós não concordamos com isso, porque quem ganha menos continua sendo muito prejudicado. Também quero reafirmar que os sindicatos continuam na luta. Já colheram mais de 78 mil assinaturas, que foram convalidadas até agora 53.352. Faltam apenas 1.875, que deve ser entregue eu acredito que logo nos próximos dias, se já não foi entregue todas elas, para a gente ter 1% do eleitorado catarinense e que se traduz no projeto de lei de iniciativa popular. Também quero destacar que quando os sindicatos entregaram aqui nesta casa esse abaixo-assinado, o presidente deputado Mauro de Nadal disse que apoiava a tramitação dessa matéria. E é isso que a gente tem visto até agora, que é o apoio à tramitação do projeto de lei de iniciativa popular, que quando sai da LESC, vai para o tribunal, tem sido convalidado as assinaturas. E assim que fechar o 1%, é a força que a gente precisa para que o debate seja feito. Quero lembrar também que os sindicatos continuam na mobilização. Hoje, inclusive, às 15 horas, na praça, em frente à Assembleia Legislativa, nós temos mais um ato dos inúmeros que já aconteceram. Então, se o governador quer cumprir com a sua palavra de campanha, que afirmava que faria a revisão dos 14%, eu quero chamar a atenção. Não resolve apenas rever até 3 salários mínimos. Porque até 3 salários mínimos não vai atingir a grande maioria dos trabalhadores que ganham essa miséria de remuneração. Então, eu quero fazer um chamado aqui, para que antes de que esse projeto seja enviado e protocolado aqui na casa, para que o governo já inclua até o teto. Qual é o teto? É o teto do regime geral, que é R$ 7.500, arredondando aqui. Esse é o teto. É isso que precisa ser revisto. Por último, dizer que quando foi aprovada a reforma da Previdência, também se dizia que não tinha outra forma a fazer a não ser os 14%. Agora o governo já diz que tem. Então, se já deu um passo dizendo que dá para rever até 3, dá para dar mais um passo revendo a isenção até o teto. Muito obrigada, presidente. Feita a manifestação, deputada Luciana Carminati, assim nós chegamos ao final das breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB.
não temos oradores inscritos. Da mesma forma, o Bloco União, aliás, Bloco União, PSD e PTB. Consulta a bancada, se alguém gostaria de se manifestar. Não, também. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Também nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco Podemos Republicano e Novo, da mesma forma. PSOL, também não. E, por último, o PL, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Latifundiário. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham pela TVAL, pelas nossas mídias sociais. Sempre com muita satisfação saber que não estamos sozinhos, que nós somos acompanhados sempre. Temos que levantar a régua e olhar um pouquinho mais do alto aquilo que acontece no nosso Brasil. Lendo os jornais de hoje, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para a aprovação da derrubada do marco temporal. Ou seja, praticamente decretada a insegurança jurídica do homem do campo e da cidade. Praticamente decretada a segurança jurídica do homem do campo e da cidade. Mais que isso, já existe também maioria para aprovação da cobrança obrigatória do imposto sindical. Reparem que eu falei durante todo o tempo Supremo Tribunal Federal, não falei em nenhum momento Senado ou Câmara. Quem está legislando? Eles já têm maioria de votos. Veja que interessante isso. Fato é que o Estado de Santa Catarina observa isso passivo. E não vou fazer injustiça somente a esse desgoverno que comanda o Brasil de dentro de uma aeronave numa eterna lua de mel entre um nécio, um pródigo e sua tutora. Uma eterna lua de mel que já vem durando aí cerca de 9 meses. E o Estado de Santa Catarina, deputado, observando isso. Aí eu me questiono, será que Santa Catarina só observa de longe como se nada estivesse acontecendo com ele? Negativo. Não é um privilégio somente desse desgoverno, mas de todos os outros, a forma como trataram com desdém o Estado de Santa Catarina e a forma como trataram com desdém os estados do Sul. Tão somente interessados na nossa carteira, em mais nada que isso. Tendo em vista os recursos colhidos dos nossos impostos, que são enviados para Brasília, e muitas vezes nem 10% desse valor retornam para o Estado de Santa Catarina. Nós vemos os prefeitos dos estados do Norte gritando, e eu tive a curiosidade de estudar sobre o FPN e vi que municípios com a mesma quantidade de habitantes do Estado de Santa Catarina recebem menos daqueles que estão reclamando no norte do Brasil. Isso quer dizer que, enquanto a nossa relação com Brasília é uma relação parasitária, o Distrito Federal é um gigantesco carrapato agarrado em um país, que quase nada ou muito pouco devolve para os estados, e digo em especial os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Santa Catarina se destaca ainda mais, porque ainda é alvo de vingança. Nada de bom vem de Brasília para o estado de Santa Catarina, absolutamente nada.
É tão confuso que conseguiram intervir na nossa política de mercado de petróleo mundial, que a própria IPI, que é aquele o órgão responsável em avaliar a capacidade dos produtores, dos compradores de petróleo, diz que a nossa política de petróleo é confusa. Mais confuso é eu desafiar qualquer pessoa que esteja hoje dentro dessa sala aqui, ir naquele microfone e falar o nome dos 38 ministérios. Desafio os próprios correligionários partidários do Partido dos Trabalhadores. Olha, sou capaz de pagar um churrasco para algum repórter, para algum deputado, para alguém do partido, que vá naquele microfone ali e fale os 38 ministérios e seus 38 ministros. De tão confuso. E nesse estado, que nós temos aqui a obrigação de nos virar sozinho, e é o que nós estamos fazendo em Santa Catarina. Nós estamos nos virando sozinho. Nós estamos dando o nosso jeito. Quando se fala de negociações e de apresentação, hoje nós tivemos uma comissão de segurança pública falando sobre a Previdência. Falta alguém chegar e abrir a boca e dizer: o governo do Estado, deputado Emerson, tira anualmente 6 bilhões de reais da fonte 100 para pagar o déficit da Previdência. É isso que tem que ser falado aqui. Nós estamos dando o nosso jeito, não só esse governo, como o passado, e esse vai honrar esse compromisso. O que eu quero ler nos jornais é isso, que 6 bilhões de reais que advém do bolso do pagador de impostos são usados para tampar furo da Previdência. Retirado das estradas que tanto reclamam aqui, retirado da saúde que tanto reclamam aqui, retirado da segurança que tanto reclamam aqui. Mas, Lima, foi uma política mal feita e alguém pagou por isso? Alguém pagou por essa política mal feita? Ainda querendo colocar a culpa em quem paga a conta. Em quem paga, realmente paga a conta. Então, quando alguém reclama, lembre-se primeiro, comece o discurso dessa forma. Mesmo o governador pagando 6 bilhões de um déficit de uma administração desastrosa, mesmo ele pagando isso, ele ainda está se comprometendo a reduzir gradativamente esse desconto de 14%. Ele vai pagar. A dívida está lá, vai ter que ser paga. E retirada da fonte 100. Daquele dinheiro que é utilizado para poder tampar os buracos das estradas que garganteiam e gritam e esperneiam e dizem que o mundo está acabando. E ele está lá. Teve de fazer um empréstimo de 1,5 bilhão. Enquanto o Brasil pega fogo, nós estamos trabalhando aqui em Santa Catarina. Nós não estamos em devaneio. Como eu disse, nós não estamos dentro de um aerojanja voando numa eterna lua de mel entre um pródigo e sua tutora. Nós estamos trabalhando porque ninguém paga as contas do Estado de Santa Catarina. Estamos, sim, fazendo campanhas para ajudar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, mas eu quero lembrar para você quantas vezes reconstruímos o Estado de Santa Catarina às nossas custas, com o nosso dinheiro. Passou pela cadeira de presidente A, B, C, D, E, F, G, H e nunca foi respeitado o Estado de Santa Catarina. E esse governo em especial, eu posso afirmar, odeia o catarinense. Odeia o catarinense. Ao ponto de um colunista da Folha, na semana passada, dizer que Deus estava castigando o Rio Grande do Sul, que é um lugar de bolsonarista.
Nós tivemos aquela jumenta que fala do estado do Paraná, que disse que o sobrenome de uma família, em cima do telhado de sua casa, era um cumprimento nazista. Para praticar o bem existe um limite, que você tem como ajudar uma pessoa, mas até suas forças. Mas para praticar o mal e falar besteira, não tem limite. Você simplesmente abre a boca e vai falando. E é isso que essa esquerda faz. Abre a boca e vai falando, sem compromisso com a verdade, indo e acusa a direita de fake news, quando a própria existência deles é uma fake news. É uma esquerda totalmente diferenciada. É uma esquerda que viaja para o exterior. É uma esquerda que acredita na prostituta virtuosa. Eu estou tentando achar lógica no que fala ali dentro. Ali. Caviar. 440 milhões de reais é um investimento aí para um novo aerolula, com cama de casal. Se a gente botar na ponta do lápis, gente, isso está parecendo uma piada de mau gosto, um pesadelo que a gente está vivendo. Agora, se eu morasse no norte do país, eu ia dizer, nossa, que legal, que beleza. Mas como eu moro aqui no sul do Brasil, eu fico muito triste. Ainda achar pessoas que apoiam isso aqui, que tratam a lamber as botas, para não dizer outra coisa, daquele que lhe pisa no pescoço. É uma meretriz agradecendo a seu cafetão. Obrigado pelas bofetadas. Obrigado pelas bofetadas. É assim que o povo catarinense se sente. Uma prostituta agradecendo as bofetadas que leva na cara do seu cafetão. Enfiam a mão no nosso bolso, pegam o dinheirinho da bolsinha e fala, volta para a pista. E qual que é a reação das pessoas? Como zumbi, eleição após eleição, continuam insistindo com essa política. E não vou colocar essa cruz pesada nas costas do PT, porque nem nada disso que foi aprovado lá ele conseguiu aprovar sozinho. Olhe lá os partidos que votam junto com ele. Partidos que fecham questão. Ele vota com o apoio do MDB, ele vota com o apoio do PP, que ganhou um ministério. Ele ganha com o apoio do PSD. Os outros partidos de esquerda nem vou falar, né? Esses negócios de PT, PDT, PSOL, essas coisas aí. Mas ele não faz nada sozinho, catarinense. Ele não faz nada sozinho. Ele precisa de volume de votos. Mais uma vez o catarinense vai para a pista, esperando mais uma bofetada do seu cafetão lá de Brasília. E aqui agradecem e sorriem e se esfregam no cliente. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, com a sua fala, nós encerramos as manifestações dos partidos políticos. Vossa Excelência, nós vamos, eu não sei se tem algum horário... Não, já foi o horário dos partidos, perdeu a vaza. Não sei se temos alguma manifestação de algum prefeito. Não, deputado. Então, nós vamos suspender até às 16 horas e, às 16 horas, nós retomamos